Ao longo da história, livros foram escritos, perdidos e esquecidos. Alguns deliberadamente, outros por simples decisão humana. E o que hoje chamamos de Bíblia são livros que falam de amor, de dor, de dúvida e de Deus. Entre os textos rejeitados ou ocultos da Bíblia Sagrada, encontramos relatos e memórias que revelam um outro lado da fé. Esses livros proibidos trazem consigo narrativas profundas sobre a natureza humana e espiritualidade. Eles abordam temas como redenção, sacrifício, esperança e questionamentos existenciais. Cada página desses escritos esquecidos carrega consigo uma mensagem atemporal, convidando-nos a refletir sobre o divino e o significado da vida. Concílios, disputas políticas, visões diferentes de quem era Jesus e qual mensagem deveria prevalecer. Durante os primeiros séculos do cristianismo, diversos grupos e correntes de pensamento emergiram, cada um com sua interpretação dos ensinamentos de Cristo. Alguns defendiam uma abordagem mais mística e espiritual, enquanto outros buscavam uma compreensão mais racional e prática da fé. Essas divergências levaram a debates acalorados e decisões cruciais sobre quais escritos seriam considerados sagrados e quais seriam descartados. A luta pelo poder e influência dentro da igreja primitiva também desempenhou um papel significativo na seleção dos livros que comporiam a Bíblia como a conhecemos hoje. Assim, por trás da formação do cânon bíblico, encontramos não apenas questões teológicas, mas também interesses políticos e ideológicos que moldaram a história do cristianismo. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a diversidade de crenças e práticas entre as comunidades era notável. Além dos evangelhos canônicos, circulavam inúmeras outras escrituras consideradas sagradas por diferentes grupos. Esses textos abordavam temas variados, desde ensinamentos secretos atribuídos a Jesus, até relatos apocalípticos sobre o fim dos tempos. A riqueza e complexidade dessas tradições perdidas revelam a pluralidade de interpretações do cristianismo nas suas origens, mostrando que a fé cristã não era monolítica, mas sim um mosaico de visões e práticas espirituais. A seleção dos livros que comporiam o Novo Testamento reflete não apenas uma escolha teológica, mas também uma imposição de uma ortodoxia específica sobre as demais correntes de pensamento da época. O Evangelho de Pedro é um dos textos apócrifos mais intrigantes encontrados nos chamados livros proibidos da Bíblia. Este Evangelho apresenta uma visão única sobre a crucificação de Jesus, narrando detalhes não encontrados nos evangelhos canônicos. Nele, Pedro desempenha um papel central, testemunhando eventos que lançam luz sobre a natureza do sacrifício de Cristo e seu significado espiritual. Além disso, o Evangelho de Pedro aborda questões como a ressurreição e a natureza divina de Jesus, com uma perspectiva que desafia as interpretações tradicionais. Ao explorar esse texto esquecido, somos convidados a refletir sobre as múltiplas facetas da figura de Jesus e as diferentes maneiras como ele foi compreendido ao longo da história do cristianismo. Os chamados livros proibidos são frequentemente associados a uma aura de mistério e controvérsia. Mas será que essa reputação é justa? Ao longo da história, vários textos foram excluídos do cânon bíblico por razões diversas, que vão desde questões teológicas até interesses políticos. No entanto, esses escritos não devem ser encarados como uma ameaça à fé, mas sim como testemunhos de uma busca antiga, a busca por compreender o divino e o sentido da existência. Muitos desses livros proibidos abordam temas profundos e universais, como amor, redenção e transcendência. Eles oferecem perspectivas únicas sobre a espiritualidade e convidam os leitores a refletir sobre as múltiplas facetas da experiência humana em relação ao sagrado. Portanto, ao revisitar esses textos esquecidos, não estamos desafiando a fé de ninguém, mas sim ampliando nossa compreensão do divino
e enriquecendo nossa jornada espiritual. Enoque é uma outra figura enigmática e controversa, mencionada tanto na Bíblia hebraica quanto em textos apócrifos. Segundo a tradição judaico-cristã, Enoque foi um homem justo que desfrutou de uma relação íntima com Deus, a ponto de caminhar com Ele. Sua vida foi marcada por visões místicas e revelações divinas, que ele compartilhou com sua família e comunidade. Enoque também é conhecido por ter sido levado por Deus sem passar pela morte física, sendo transladado para o céu. Seus ensinamentos e profecias influenciaram diversas correntes espirituais ao longo da história, inspirando a busca pela sabedoria divina e a conexão com o sagrado. A figura de Enoque nos convida a refletir sobre a importância da espiritualidade em meio às adversidades da vida e a buscar uma relação mais profunda com o divino. Maria Madalena, uma das figuras mais enigmáticas do Novo Testamento, tem sido alvo de interpretações divergentes ao longo da história. Conhecida como discípula de Jesus e testemunha da sua crucificação e ressurreição, Maria Madalena desafia as convenções de gênero e os papéis tradicionais das mulheres na sociedade da época. Sua proximidade com Jesus e o fato de ser mencionada nos evangelhos como a primeira a testemunhar a ressurreição do Mestre geraram debates e controvérsias no seio da igreja primitiva. Além disso, textos apócrifos atribuídos a Maria Madalena apresentam uma perspectiva única sobre sua relação com Jesus e seu papel na transmissão dos ensinamentos do Mestre. A figura de Maria Madalena nos convida a refletir sobre o papel das mulheres na história religiosa e a resgatar narrativas esquecidas que lançam luz sobre a diversidade de experiências espirituais no cristianismo primitivo. Enquanto Pedro, um dos apóstolos mais destacados no Novo Testamento, é conhecido por sua lealdade a Jesus, mas também ao mesmo tempo por suas fraquezas e falhas. Sua personalidade impulsiva e corajosa muitas vezes o colocou em situações difíceis, como quando negou conhecer o Mestre por 3 vezes durante a prisão de Jesus. No entanto, a história de Pedro não se resume aos seus erros, mas também ao seu processo de arrependimento e perdão. Após a ressurreição de Cristo, Pedro teve a oportunidade de restaurar sua relação com Jesus, sendo perdoado e comissionado a liderar a igreja primitiva.